Ok, mais uma atividade do laboratório de matemática dentro das atividades do REAEMP. REAEMP significa Regime Especial de Atividades Escolares Não Presenciais, tá certo? Desta vez, 6º ano do ensino fundamental. Uma das atividades dessa quinzena foi pedir para vocês pesquisarem quando é que um número é divisível por 8, por 9, por 10, por 11, por 12 e por 15. Tá certo? Nessa atividade, nós comentamos sobre a divisibilidade, que é o nome que se dá a essas regras, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, não é verdade? E aí, ficou então a cargo de vocês, alunos, pesquisarem sobre a divisibilidade, repito, por 8, por 9, por 10, por 11, por 12, por 15. Ok? Então, vamos a essas regras. Quando é que um número é divisível por 8? Quando ele termina em 000, tá certo? Ou então, quando os três últimos algarismos formarem um número divisível por 8, tá certo? Então, você vai lá, olha para os três últimos números e vê se eles formam um número, tá, divisível por 8. Olha para cá, por exemplo. Nesse nosso exemplo aqui, por exemplo, você, já que não termina em 000, para verificar se ele é divisível por 8, eu tenho que verificar então se os três últimos algarismos formam um número divisível por 8. Ou seja, olha os três últimos algarismos aqui, gente. Os três últimos algarismos formam o número 960. Então, vamos dividi-lo por 8. Se essa divisão for exata, então significa que o número 3.960 é divisível por 8. Tá certo? Repito, basta olhar os três últimos e, vamos lá. 1 vezes 8, 8. Para 9, falta 1. Veio 6. 2 vezes 8, 16. Para 16 não falta nada. Vem o 0. 0 dividido por 8 é 0, tá certo? Lembre-se que 0 dividido por qualquer número diferente de 0 é sempre igual a 0. O que eu estou te dizendo é isso, ó. 0 dividido por qualquer número é sempre igual a 0, desde que esse número não seja o próprio 0. Tá certo? Por que isso, Messias? Porque, na verdade, não existe divisão por 0. Tá certo? Isso aqui, olha, não existe, não se admite dividir por 0. Tá bom assim? Mas vamos lá, repetindo. 0 dividido por 8 é 0. Olha por quê. 0 vezes 8 não é 0? Para 0, nada. Então temos uma divisão exata. Lembra disso? E se a divisão é exata, é porque justamente o resto é 0. Tá certo? Pois bem, então, se os três últimos algarismos formaram um número que é divisível por 8, este número 3.960 também o é. Ok? Beleza, tá legal? Vamos pro próximo? Bora. Olha só. Por 9. Um número é divisível por 9 quando a soma dos algarismos for divisível por 9. Ou seja, vamos lá. Vem cá comigo. Quem são os algarismos deste número 3.960? Ora, os algarismos são 3, 9, 6 e 0. O que eu tenho que fazer com ele, Messias? Somar. Então vamos lá. Quando eu somo, eu obtenho isso, ó, 12 com 6, 18. Ora, mas 18 não é divisível por 9? Olha só, 18 dividido por 9 não é 2? Então, isso significa que 3.960 é divisível por 9. Então, para verificar se um número é divisível por 9, basta você somar os algarismos e ver se essa soma é ou não divisível por 9. Se for,
é divisível. Se não for, não vai ser divisível. Tá legal? Boa? Simplesinho, né? No mais, é claro, você está começando a perceber isso. Eita, lá vai Messias falar em treino. Mas é, né? Tem que treinar, tá certo? Vamos lá. Divisibilidade por 10. Ué, muito fácil. É só ver se termina em 0. Terminou em 0? Opa, terminou. Ah, então é divisível por 10. Não tem mistério. Se o último algarismo do número, se o algarismo das unidades for 0, então o número é sim divisível por 10. Tá legal? Beleza, então 3.960 é divisível por 10. Será que é divisível por 11? Vamos dar uma olhadinha? Presta atenção nessa regra, tá? Ó, para saber se é divisível por 11, você vai calcular a diferença. Isso, ou seja, é o resultado da subtração. Você vai calcular uma subtração. Você vai calcular a diferença entre a soma dos algarismos de ordem par. Muita atenção aqui, olha só. Quando eu digo soma dos algarismos de ordem par, nós temos que considerar, atenção, a ordem. Então, este número é um número de primeira ordem, este número é um número de segunda ordem, este número é um número de terceira ordem e este número é um número de quarta ordem. Perceba a ordem, vem cá comigo. Primeiro algarismo, segundo algarismo, terceiro algarismo, quarto algarismo. Repetindo, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, quando a gente fala a ordem par, soma dos algarismos de ordem par, vem cá, quem são os números? Isso, os algarismos de ordem par são 3 e 6. Tá vendo aqui, ó? Porque 3 é o quarto e 6 é o segundo. Quarto e segundo. Então, ordem par. É isso que quer dizer ordem par. Agora vamos fazer a soma dos algarismos de ordem ímpar. Ei, atenção, de ordem ímpar. Quem são os algarismos de ordem ímpar? 9 e 0. Perceba, 9 é o terceiro termo e 0 é o primeiro termo. Tá? É o primeiro algarismo. Então, estes são os algarismos de ordem ímpar. Ok. É para calcular a diferença entre essa soma, tá legal? Isso. É para calcular a diferença entre essas somas, tá? Então, é para você fazer isso. 3 mais 6, 9. 9 mais 0, 9. 9 menos 9, 0. Sabemos que 0 é divisível por 11. Na verdade, já foi dito, eu vou lembrar de novo você, que 0 é divisível por qualquer número, exceto o próprio 0. Tá? Porque não é possível dividir por 0. Pois bem, então, esse número 3.960 é sim divisível por 11. Por que, Messias? Olha aqui a regra. Eu calculei a diferença entre os algarismos, entre a soma dos algarismos de ordem par, aqui ó, e a soma dos algarismos de ordem ímpar, tá aqui ó. Beleza? Boa? Agora vamos ver se é divisível por 12. Se ele for por 3 e por 4, ele vai ser por 12. Quando é que eu sei que ele é por 3? Quando a soma for divisível por 3. Se a soma dos algarismos, que no caso aqui, ó, 18, for divisível por 3 e é menor, então este número 3.960, ele é divisível por 3. E para saber se é por 4, Messias, para saber se é por 4, você tem que olhar os dois últimos algarismos, atenção, os dois últimos algarismos. Se forem 0, 0, é divisível por 4. Se não forem 0, 0, você pega os dois últimos algarismos, atenção, está aqui os dois últimos algarismos, e divide por 4. Se for divisível por 4, beleza, então, sendo divisível por 3 e por 4, será divisível por 12. E é, né? 1 vezes 4, 4. Para 6 faltam 2. 5 vezes 4, 20. Para 20 não falta nada. Portanto, olha aí que beleza? Se é divisível por 3 e é divisível por 4, então é divisível por 12. Beleza? É divisível por 12. E por 15, Messias? Para ser divisível por 15, tem que ser divisível por 3 e por 5. Por 3 a gente já viu o que é, né? Boa. E por 5? Terminou em 0, é divisível por 5, né? Então, eu peguei um número, 3.960, de propósito,
que ele é ao mesmo tempo divisível por 8, por 9, por 10, por 11, por 12, por 15. Eu usei esse exemplo porque com o mesmo número eu consigo te mostrar como é que se faz, como é que se usa todas essas regras. Tá bom assim? Ei, então, vamos lá? Isso, eu tenho que repetir sempre. Inscreva-se no meu canal, ativa lá o sininho, dá aquele like, pede para os teus colegas se inscreverem também, tá certo? Para que eles possam tirar dúvidas aqui com a gente. E, principalmente, treina. Treina, porque se a gente não treinar isso que está aqui, ó, a gente vai esquecer. Hoje mesmo a gente esquece, né? Hoje mesmo você esquece isso. Então, dá uma lida e começa a treinar, tá certo? E começa a treinar. E aí você não vai esquecer mais desses critérios de divisibilidade. Eles são muito úteis para que eu não perca tempo fazendo toda a operação de divisão. Às vezes o número é tão grande que quando eu quero dividir por alguém, eu só quero saber se ele é ou não divisível, por exemplo, eu não preciso fazer a conta. Basta eu verificar, né, de acordo com as regras que já foram dadas. Tá bom, turminha? Até a próxima então, turminha.